Salve, salve, Web3! Seja bem-vinda ao Bloco Café 49. Neste bloco recebemos uma artista transdisciplinar que experimenta diversas possibilidades do ecossistema para trazer acessibilidade às pessoas trans. Ela criou a coleção Nossa Força Transforma, que pretende ser a ponte entre a Web3 e as comunidades marginalizadas. Com uma abordagem focada inicialmente na Web3 nativa. Primeiro, ela pretende tornar o espaço acolhedor para, a partir daí, a Web3 poder ser uma opção para a comunidade trans. Vamos viajar nas suas aventuras nos ecossistemas de DAOs e nas coleções de NFTs com diálogos de diferentes personas que ela própria recria nas mais diferentes redes. Pela primeira vez aqui no Bloco Café, uma pessoa trans entra em estúdio e achamos até que já foi tarde. Mas como antes tarde do que nunca, veremos também neste bloco porque as pessoas trans não ocupam a Web3. Afinal, a maior preocupação dessa comunidade é sobreviver. Tudo pronto? Então pegue o seu café e vamos falar de blockchain. Esse bloco começa logo depois da publicidade. Apresentamos o TribeX, uma plataforma revolucionária que traz torneios para o mundo dos NFTs. Com o TribeX, competir com seus NFTs é simples e emocionante. Participe de torneios travando seu NFT com a garantia de um contrato inteligente rodando em blockchain. Ao travar seus NFTs, as comunidades irão disputar batalhas aleatórias para decidir quem passará de fase. Através de tokens Matic envelopados, os NFTs recebem votos com um cronômetro disparado. Ao fim, o NFT com mais voto avança para a próxima rodada e compete com o vencedor de outra batalha. Um verdadeiro mata-mata de NFTs. O NFT que vencer ganhará o NFT do adversário e os votantes do NFT vencedor receberão seus matiques de volta, além, é claro, de uma porcentagem dos votos do perdedor. E isso não é tudo. Uma porcentagem dos votos do perdedor vai para o jackpot, que será dividido entre os votantes da finalíssima da competição. Parte do jackpot será destinado à carteira comunitária do TribeX chamada Public Goods. A comunidade TribeX decidirá como esses fundos serão utilizados. Venha fazer parte da TribeX e transforme a competição com NFTs em uma experiência emocionante e gratificante. Descubra mais em nosso site tribex.games. Muito bem a todos que chegaram agora, eu sou o iSouSerious e esse é o Bloco Café, um podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. Aqui você vai mergulhar no universo da Web3, entender suas possibilidades e desafios e descobrir como ela pode revolucionar a sua vida digital. Com entrevistas exclusivas com builders, queremos compartilhar conhecimento e inspirar você a construir o futuro que deseja. Experimente você também a Web3 com o Bloco Café. Na blockchain já é possível você ouvir o nosso podcast sempre um dia antes de ser distribuído na Web2, mintar um NFT gratuitamente a cada episódio e coletar os curtas mais interagidos pela comunidade. Favorite o Bloco Café no protocolo da Áudios e peça o POAP deste bloco. Se você já está no protocolo da Lens, siga a gente por lá também. E assim, de bloco em bloco, experimentamos a blockchain para eternizar os nossos cafés. O agregador de link está na descrição. Bom, agora sim, vamos para mais um cafezinho. Dessa vez estou com a Lea Arafá, também nome artístico Blua Discord. A gente vai até falar um pouco aí porque o Blua Discord, enfim. Vamos lá. Olha, eu quero já agradecer, Lea, por você estar aqui no estúdio do Bloco Café, por você ter aceito o nosso convite. E para a gente dar o pontapé inicial, eu quero pedir a gentileza de você se apresentar brevemente para a comunidade e aquela clássica, Leia, como que as criptos e a Leia se encontraram. Seja bem-vinda, Leia. Olá, boa noite, uai. Olha que prazer estar aqui. Tô sendo muito bem recebida e isso não é sempre assim. Eu sou Lea Arafá, eu sou uma mulher trans, neurodiversa do sul do Brasil, branca. Tenho
uma vantagem, né? Eu moro num país onde menos de 1% da população fala inglês ou entende, sei lá, e eu falo. Isso é fruto do hackeamento que a minha avó fez. Né? No sul, a gente acaba sendo uma parte mais branca do Brasil, uma colonização tardia de europeus, né? Num tempo de guerra, passados que não se fala muito assim. Mas a minha avó era a parte cabocla da família. Foi ela que hackeou essa língua inglesa, né? Ela abriu o primeiro IASG, sabe? IASG, aquela franquia de escola de inglês. O primeiro IASG do sul do Brasil foi em Criciúma. Foi a dona Neuza Simon que abriu, minha avó. E eu nasci nesse environment, com computadores que tinha, né, na escola de inglês, no laboratório de informática, antes da internet, clamando, né, por estar numa escola de inglês que já estava conectado, então com, né, com uma cultura internacional. O slogan é "Você cidadão do mundo", tal. Aí eu, no final das contas, acho que meio que levei isso a sério, né? Eu usei dessa vantagem para desbravar primeiro assim a parte do conhecimento, né? Que a gente acaba tendo acesso pela internet, coisas que ainda não tem conteúdo no Brasil. Hoje em dia tem bastante conteúdo em português, né? Mas lá em 2000, né, as coisas estavam mais em inglês e isso acabou me levando para coisas muito específicas, tipo música experimental, de vanguarda. Ninguém lá na minha terrinha gostava disso, mas eu fui mordida por esse bichinho das artes e não parei de fazer coisas, não paro de fazer coisas até hoje. E isso me levou também a viajar o mundo, né? Eu fiz uma viagem durante 2009 a 2014, passei por 20 países fazendo barulho, performance e outras coisas, né? Agora, hoje em dia, eu moro em São Paulo, né? Eu vim para cá, né, no finalzinho da pandemia, tentando fazer uma retomada na minha carreira artística, né? Antes da pandemia tinha aquelas coisas de curso, de vender curso, marketing digital para ajudar artista. Eu estava, né, estudando várias coisas, então eu estava preparada para receber um onboarding em uma live de um artista que é um tutor meu já de outros carnavais. Conheci em Lisboa, por acaso, Shima, que é um artista contemporâneo brasileiro, da performance, do mercado tradicional. E então ele ficou sabendo o que era cripto e ele compartilhou os caminhos. Foi quando recém abriu a Hit at Nunc. Então, nessa live, ele falou o que era Ethereum, o que era Tezos, o que estava disponível, quanto é que gastava, como é que fazia, os riscos. E eu mintei naquela semana a minha primeira obra. Então, foi 2021, na Hit at Nunc. E, bom, esse foi o primeiro encontro, então, da Leia com as cripto. Já falei demais. Não, muito bacana, Léa, legal demais. Olha, eu já quero trazer aqui para cá, beleza, a gente já contextualizou um pouco. A gente vai falar um pouquinho também das tuas aventuras no Hackathon mais lá na frente e tal. Já vi um pouco a raiz aí, né, do environment, você até brincou aí. Enfim, mas eu já quero trazer o teu principal projeto aqui da Web3, que é o Nossa Força Transforma, o NFT Trans, né? Uma breve introdução ao tema aqui para a gente saber aonde nasce, em que momento nasce, é o contexto que tem o NFT Trans, né? A comunidade trans tem expectativa de vida média de 35 anos. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo e a maioria dos crimes são impunes. E assim nasce a NF Trans. O que propõe a NF Trans pra gente nesse contexto? Leia, por favor. Isso está sendo muito divertido aqui, esse roteiro de perguntas, porque vai me fazer um caminho reverso, né? A partir do momento atual, e daí a gente vai chegando no lastro, né? Então a gente está aqui nesse momento atual, o NF Trans, Nossa Força Transforma, foi a palavrinha que eu tive que sintetizar, né? Que eu tive que preparar para apresentar para a comunidade
de builders da Web3 brasileira. Eu fui convidada para ser speaker no NFT Brasil, mas antes disso eu já estava vindo, né, numa maratona de eventos IRL, desde o Ethereum Rio e tal. Desde antes, na verdade, mas enfim, eu tive esse convite e então estava já assim trocando muito com a comunidade e eu perguntava principalmente para as mulheres da Web3 que foram quem abriu assim, os caminhos para eu estar, né, sendo chamada para os palcos e tal, e pedindo conselhos. Veio isso, assim, né? Tipo, tá, beleza, você é uma artista, mas você tem uma marca, porque, né, a minha DAO que eu tinha fundado tinha entrado num processo de stand-by, então eu tava tendo que me reinventar de qualquer forma. E, bom, foi essa constatação de que até tem outras pessoas trans né, nesse ecossistema brasileiro, são poucas, mas tem outras, principalmente artistas, mas não necessariamente dentro da parte do impacto social, né, da parte de assim, pensar na transformação de vidas pela cripto, não tinha ninguém trazendo essa causa. Tem algumas pessoas LGBT, né, porque, como eu falei, as mulheres abriram caminho, e muitas delas são uma sapatão babadeira, que eu torço muito para que elas saiam na Forbes logo, logo. Então, o que é o NF Trans? O NF Trans é um cavalo de Troia, mas isso é muito agressivo, falar cavalo de Troia, né? Então, eu resolvi trocar as palavrinhas e falar que é um unicórnio randômico. Então, é uma piada com a palavra NFT. Eu não necessariamente quero dizer a sigla Non-Fungible Token. Eu quero usar mesmo esse hook do nome para a pessoa associar essas duas coisas, né? E tipo NFT e trans, e gerar perguntas, né? Esse trans, bom, transgênero, sim, mas também a minha bandeira, assim, tipo, para estar andando por esses meios vários, né? Tentando conectar as comunidades que ainda não se conhecem, é a transdisciplinariedade. Que é uma conclusão que eu chego na soma de, enfim, de ser uma mulher neurodiversa, artista no Brasil. O meu multifoco, né, não se encaixa muito nas caixinhas tradicionais da sociedade, né? E por muito tempo isso gera sofrimento, gera recalque, de exclusão, né? Hoje em dia eu entendo, assim, olhando para trás, mesmo antes de eu me entender como um corpo trans, já sendo, né? E esses desconfortos de não pertencimento tem a ver com isso, com uma sociedade que não está aberta para a diversidade, né? Onde as disciplinas são isoladas. E a transdisciplinariedade, ela pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, ela consegue furar a academia, mas ela consegue conversar com a academia, né? Se você botar esse termo, existe, não fui eu que inventei, mas é um termo diverso. Então, cada um tá, né, é sobre resolver problemas, né, emergenciais que não dá conta o tempo que a academia tem para maturar os conhecimentos e ter essa autenticidade, todas essas referências, né? Então, é uma perspectiva decolonial do conhecimento, né, que a gente tenta trazer com o NF Trans, por meio de inclusão recíproca, né? Porque eu fico pensando se não é uma falácia quando se fala de diversidade e inclusão no meio empresarial, no mercado tradicional, e também na Web3, que eu acho que não é tão diferente assim, tá? Por que eu acho que é uma falácia a inclusão? Porque me parece que a gente está falando de um sistema, cis no sentido de oposto de trans, né? Cis com C. É um sistema que ele é constituído por exclusões, né? Pautado na competição, pautado na dominação de povos para construir esse capital cultural milenar do Ocidente, né? Então a gente tem que dar um passito para trás, tem que olhar para os lados, porque
né, voltando assim para essa perspectiva mais acadêmica, quando a gente fala de outras perspectivas, daí vem lá o antropólogo, daí fala dos povos lá longe da África, só que a gente mora no Brasil, né? Sabe quantas línguas tem no Brasil de povos originários? São mais de quase 180 catalogadas. Então imagina, cada uma dessas línguas tem uma mitologia, tem uma epistemologia, tem uma maneira de pensar o mundo, né? Então isso é o decolonial, a gente virar o nosso olhar para as outras possibilidades, né? Porque tem uma grande narrativa que é construída, né? Esse cânone do Ocidente, pautado, não, o ser humano é cruel, a única maneira é competição, e daí a Web3 tem um jeito perverso de tentar parecer que tem um ganha-ganha, né? Não tem o middleman e tal. Depois eu vou aprofundar nessa minha polêmica, que eu acho que as perguntas vão estar entregando. Mas, então, voltando aqui, a inclusão é uma falácia. Quando falam de inclusão, é assim, eu não quero participar de um sistema que é excludente, né? Mas se tem esta hipocrisia de tentar parecer inclusiva, eu vou lá ocupar esse lugar sim para fazer uma infiltração e dizer que não é possível. A nossa população não está dentro da Web3, a minha comunidade de amigas torcem o nariz, tem medo, né? Pois tem muitas dificuldades existenciais básicas, né? De dignidade. E até a gente chegar no celular da pessoa, já tem um monte de perrengue. Daí do celular para ele funcionar para a Web 2, às vezes já é um desafio. Aí a gente vai fazer um onboarding, a pessoa não vai conseguir, sabe, fazer uma operação. E daí vai se frustrar e não vai chegar em lugar nenhum, não vai converter e não vai, de fato, estar inserida, né? Então, às vezes, nesses processos de ter grants, né, que daí vem um dinheiro que parece grande, né, tudo de uma vez só, mas se a gente põe isso num longo prazo, a gente vê que muitas vezes esse dinheiro de entrada num negócio da TI, antes da Web3, essas estratégias já aconteciam, né? Que até tem um nomezinho bacana que é dog fooding, né? Quando eles jogam esse monte de dinheiro que parece que para ajudar projetos sociais, para coletivos artísticos, é um dinheiro para estar colocando a galera dentro, né, desse jogo, e daí algumas pessoas vão poder continuar, mas muitas não, né? Eles estavam ali só por causa daquela isca e não receberam um processo de educação para estar lá, para saber usar, né? Então a gente pensa sobre a inclusão recíproca, o onboarding afetivo. De fato, o NF Trans, ele parece ser uma coisa um pouco sem substância agora. Nós temos, neste momento, um fundo, uma carteira multisign, onde existe ali algum recurso e ele tem o destino justamente de ir para cachê de pessoas trans em eventos IRL. A partir do momento em que a gente consegue abastecer esses fundos, a gente consegue fazer mais ações. As ações têm um viés, como eu estava falando, da inclusão recíproca, como uma alternativa positiva de fugir da falácia da inclusão que não quer bancar todo esse custo, né, de incluir uma pessoa em vulnerabilidade, de ter esse tempo, né, de fazer esse processo de transição de carreira, né, da pessoa sair da rua, seja lá qualquer atividade que ela está fazendo, né, na informalidade, correndo risco de vida, seja, né. Bom, não preciso aqui citar, tem várias coisas que são, né, acaba sendo assim estigmatizada a população LGBT por estar nessas atividades, né? Então a gente precisa fazer essa transição de carreira, né? A gente precisa criar caminhos, empregabilidade. Se a gente está falando, né, de um futuro, é pela tecnologia, né? É um lugar que a gente pode estar ocupando de uma maneira positiva. Então, eu adoraria, na verdade, era de entender essa comunidade brasileira não trans da Web3 como os clientes desse produto que vai ser criado pela comunidade trans. É meio que por aí.
a gente reverter essa lógica e parar de olhar para a população trans como vulnerável, mas como uma população que tem uma vivência muito específica e que tem um conhecimento nesse corpo a ser compartilhado. Vamos para a próxima pergunta, que as coisas vão começar a ficar mais claras. Exatamente. Assim, eu quis até inverter um pouco o processo aqui da raciocínio lógico, porque eu quis trazer primeiro, então, o NF Trans, e agora a gente vai entrar, então, em tentar entender um pouco como é que estão essas duas comunidades, no caso, a comunidade Web3 e a comunidade trans. Pegando um pouco um gancho no que você falou agora das dores, das particularidades da comunidade trans, por que ela deve estar na Web3, Leia? Olha, a resposta vai ser polêmica. Não é necessário estar. O que é necessário é que a comunidade trans tenha o conhecimento dessa nova tecnologia disruptiva que talvez hoje ainda não faça sentido. Talvez hoje a gente ainda esteja vindo das especulações, vindo de promessas, mas eu acredito que esta tecnologia ela tem algo disruptivo em si, para além do aspecto financeiro, né? Mas a questão do registro em blockchain, como você está fazendo esse podcast. Isso eu acho que vão ter desdobramentos políticos e sociais e econômicos também, né? Quem tiver envolvida já com essa tecnologia agora, né? Enquanto a gente está esquentando os motores, né? Então, eu acho que é uma chave para uma futura empregabilidade trans, né? E com essas vivências né, que os corpos trans, corpos dissidentes, LGBT passam, né? São condições de sobrevivência, se criam muitas estratégias de vida, de produção de afeto, de respeito nesse contexto. Então, é uma população que entende de comunidade, sem ter o mínimo respeito e dignidade. Então, imagina quando eles tiverem o respeito e a dignidade. Imagina quando estiver com as contas pagas. Imagina quando estiver, assim, num lugar onde é reconhecido. Porque pensa que, se as mulheres, o movimento feminista fala sobre o silenciamento das vozes femininas ao longo da história. A questão trans é pior do que o silenciamento, né? Porque não é aquela a mulher de família que está lá do lado de um homem num Extermínio segundo mesmo, né? plano. É o back-end da parte evil do capitalismo que fomenta essa exclusão. Porque se tem esse altíssimo consumo de pornografia trans no país que mais se mata trans, parece que tem uma relação que é o mesmo, né? Deve ser a mesma causa que gera a morte e gera, né, o fomento a essa indústria. Então esse corpo ele existe lá num lugar muito sujo, né? Muito obscuro, muito não falado, porque os nossos corpos passam por um processo que sai do que está na Bíblia, né? A gente não está dentro dessa lógica de castidade, é um corpo que passa por um processo de perder tabus, de se conhecer. E a gente está falando de saúde, né? A gente está falando de saúde. É o que esses corpos passam, o que eles podem ensinar a outros corpos, né? Quando a gente perdeu o tabu do sexo, né? Imagina quantas mulheres que gozam, sabe? Parece que 75% das mulheres não experienciaram orgasmo, pelo menos aqui em São Paulo, a pesquisa que eu ouvi. Tem uma coisa muito errada aí, né? A próxima pergunta: por que a comunidade trans não está na Web3? Justamente, né? O desafio é esse letramento digital inicial, né? E eu fui, então, nesses... Né, eu cunhei o termo NF Trans para chegar nos eventos IRL e contar essa história que eu estou contando para você.
contar esses desafios. E pensando se teria algum recurso vindo daqui, né, para fazer esse processo de inclusão. E daí eu percebi que são todos projetos iniciais, né? Quem tem mais recurso já vem de um lugar que tinha mais recurso e está colocando dinheiro em onde dá mais dinheiro. E eu não estou trazendo proposta comercial nenhuma aqui. Eu estou justamente falando assim, olha, se a gente quer construir um mundo diferente, a gente vai ter que ouvir outras vozes. Isso tem um preço. Que nem um intérprete de Libras tem preço. E nenhum evento IRL desses eu vi qualquer coisa de acessibilidade, porque não está na prioridade, né, dessas iniciativas, não está no budget a inclusão ainda. Então eu fui lá bater na porta, né, falar para as pessoas que isso existe e que isso não está sendo contabilizado. Eu recebi muitos feedbacks assim emocionais de pessoas que, né, se distanciam quando falam assim, e o mercado, não sei o quê. Estamos no bear market, mas não é sobre o mercado, né? São sobre as pessoas, né? Eu criei no lançamento do nome do NFTrans, tinha então NFTs que eram, né, para a causa, para fomentar, para começar a alimentar esse fundo, e não houve nenhuma compra. E tudo bem, assim, é um experimento, né, social. Eu estou usando o termômetro aqui para ver, não é daqui. Essas pessoas aqui, elas têm algumas dores que talvez a gente possa suprir. Então eu tenho que juntar com a minha galera, a gente preparar e vir já com produtos. Tem que vir um dinheiro de algum lugar, né? Não é mágico que um Bitcoin vai para aquele valor. Tem, né, pessoas no mundo real com dinheiro de algum país colocando para atribuir o valor àquilo que está na blockchain. Então, você sabe que você me fez lembrar agora, Léa, nós estamos gravando no episódio da Cris, professora Cris, um episódio maravilhoso, você falou agora a questão da grana, né, e também da questão das pessoas olharem torto, né? Então, por exemplo, quando ela implementou o Renda Básica Universal lá na favela, todo mundo falava assim para ela, você tá maluca, você vai dar dinheiro para as pessoas fazerem festa, beber, usar droga, você tá maluco. E quando no final as pessoas estavam usando esse dinheiro para fazer especialização, fazer curso, fazer, né, um investimento pessoal, profissional, tal. Depois ela implementou o Perifacred, o microcrédito dentro da favela. E o pessoal, você tá maluca, ninguém vai te pagar, isso daí não sei o que aconteceu. 90% pagam antecipadamente para ter desconto, né, na prestação. Então, assim, quebrando tabus e sempre quando você fala assim, vou dar acesso a marginalizados, a primeira coisa que a sociedade comumente pensa não faz isso, vão cagar tudo. E depois você estava falando também dos povos originários, daí foi até um pouquinho antes, mas lembrei agora, fiquei pensando, gente, já pensou se as culturas, né, que foram extinguidas tivessem registradas em blockchain, né? Tipo, na verdade, a história seria um pouquinho diferente. Mas pronto, vamos voltar aqui para o NFTrans, né? Então, assim... Mas peraí, olha só. Você tocou num assunto que é interessante aqui, ó, que tem a ver com essa resposta dessa pergunta, né, de uma maneira fragmentada, né? Mas os povos originários aí têm uma resistência muito grande, né? Teve todo um projeto de extermínio que não foi concluído. Tamo aí, assim, tipo, os Guaranis, eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer uma aldeia, mas é uma DAO, galera. Tipo assim, quer aprender de descentralização, os caras estão lá fazendo isso até hoje, desde antes, né? Não tinha pronome possessivo em Guarani. Não tem meu filho, tem a criança. Não tem minha casa, tem a casa.
E daí, olha só, curiosamente, tem um problema que eu ouvi, né? Sobre o pessoal da música, né? Que queria gravar, e daí tem que registrar o fonograma, né? E como é que vai registrar uma música de tradição oral que não tem autoria? A blockchain pode fazer isso, né? Se você coloca que o fonograma está registrado, vinculado a uma DAO que pertence a uma aldeia, sabe? Mostrando toda a transparência, então, né? O que é monetizado vai para a comunidade. Então, essa é uma solução que a blockchain oferece, que o nosso sistema tradicional de troca do comércio não tem uma opção para isso, né? Tem lá o, né, domínio público e daí perdeu. Ou alguém tem que dizer que é o dono, né, para fazer isso, mas depende de uma, né, de uma confiança muito, né? Eu acho que lá na frente, a gente vai responder também uma pergunta que me ocorreu agora, que é, mas será que vai chegar esse momento? Vamos deixar essa pergunta quando a gente for falar de DAO. Ó, boa. Lá na frente a gente volta nisso. Mas olha, continuando aqui na F-Trans, então tá, então a gente já viu, então, né, por que, que a comunidade trans deve estar na Web3, ou na verdade a gente viu que não deve estar, mas pronto. Quer dizer, pode estar, enfim, está se ela quiser, Pode né? estar, fica a critério, né? Exato, pode estar, A gente também descobriu a problemática, por que, que ela não está na Web3, e aí então a NF Trans querendo fazer a ponte disso, né? Só que eu achei interessante a estratégia que você, para receber a comunidade trans, você quer, nesse primeiro momento, a NF Trans tem um público-alvo que é o nativo da comunidade Web3, para aí sim puxar a comunidade trans para a Web3. Traz um pouquinho dessa tua ideologia, dessa tua ideia, teu raciocínio por trás aí, então, fazendo o onboard da comunidade trans na Web3. Então, a gente já viu aí, né, com esses lugares de fala, né, desde as cotas no Brasil, processos de inclusão, e volta e meia se vê vagas para pessoas trans numa empresa, né? Não é tão raro assim. Eu estou em vários canais, eu vejo que tem oportunidades, mas aí tá, você chega e joga uma pessoa lá dentro de uma cultura que não está preparada para receber a diversidade, né? Então, eu imagino que nessa comunidade da Web3 aqui, podem estar, entendeu? Futuras grandes empresas que querem, entendeu? Que estão me recebendo bem, que estão curiosos para saber que tem os seus preconceitos estruturais, né? Que é natural, assim, neste momento da humanidade. E eu tô com toda a paciência, como branca, para falar com outras pessoas brancas, né? Sobre esses problemas. E daí, então, nesse workshop, entendeu? Para transformar uma empresa que quer ser inovadora e diversificada, diversa, né? Para poder receber uma pessoa trans na equipe, ter né? Essa inclusão recíproca, receber esse letramento da diversidade. Então, enquanto eu faço trabalho silencioso da população, da comunidade perto de mim, de pessoas trans, LGBT, para ter o mínimo de repertório para poder comunicar com, né, esse universo não vai estar assim, tô recebendo uma pessoa que eu preciso, né, cuidar dela. Mas não. Vai vir, então, uma pessoa trans que vai nos ensinar coisas, né? Porque os talentos estão aí. Eu ando bastante, eu faço uma pesquisa, ser curadora, né, obsessiva em quase tudo assim que eu me interesso, eu estou pesquisando, né, quem são as pessoas, quem são os agentes, quem são as pessoas que não emplacaram ainda, né, o que tem ali de potência, quem que essa pessoa precisa encontrar para emplacar, né? Essa é um pouco da minha ideologia, né? Então, sonhar nesse futuro, a gente pode ter dentro de um board de uma empresa, tem o CEO, não tem? Tem o diretor do produto, tem o diretor de marketing e tem o especialista transdisciplinar, né? Que pode ser uma pessoa trans, que pode ser uma pessoa indígena,
né? Que vai estar trazendo um outro ponto de vista, que é alheio a esse mercado. É um ponto de vista, em muitos aspectos, né? Não influenciado pelas mesmas motivações para estar ali, né? Então, trazendo outras motivações, então também vai trazer mais conhecimento, né? Então, eu acredito que é o que eu estou tentando preparar agora. Estou quietinha, fazendo meu trabalho de casa aqui, do jeito que dá, para a gente conseguir fazer, então, este produto para as empresas, que é receber no tapete vermelho uma travesti que vai falar sobre um tema inusitado, não necessariamente só sobre a transição, sobre se tem pepeca ou não. Isso aí é justamente assim, a gente tem que passar para outra página, né? Que é trazer, assim, quando eu chego, assim, algumas manas que eu acredito no trabalho, por isso que eu tô chegando junto, e a pessoa assim, é super arisca, porque tá num movimento de sobrevivência constante, não tem perspectiva de vida, né? Não tem uma esperança que vai dar tudo certo, isso não foi concedida. Então eu chego assim, olha, eu não vou te encher de conteúdo, eu não quero que tu aprenda tudo isso, eu só quero que você seja você e que a gente consiga colocar esse teu talento, esse teu discurso numa vitrine fora da tua realidade, para que pessoas de outras comunidades possam estar se beneficiando disso, e você tem que estar se beneficiando primeiro de tudo, né? Então, esse corre de primeiro encher o fundo, com o fundo aí a gente consegue realizar as coisas, e tudo que é realizado via esse fundo fica registrado em blockchain, né? Então, o relatório das atividades é mintado, né? E assim, o chá com bolo, por exemplo, foi um pequeno exemplo que eu fiz, né? Foi um grants que tinha antigo lá da Nomad Label, que foi então transposto para o NF Trans Found, que está na Polygon, que é o que justifica a prestação de contas desse evento. Então, que consegui fazer um line-up com 4 pessoas trans se apresentando, né? Numa casa no Alto da Lapa, né? Num contexto cis de classe média, um lugar que, assim, né? Para nós brancas parece tão simples pegar um metrô, sair de um bairro e ir para outro, né? Eu moro no centro de São Paulo. Se eu quiser ir para a Zona Leste, eu pego um trem e eu estou lá na periferia, né? Então parece que é simples fazer o caminho reverso. Só que da periferia para Faria Lima tem muitos desafios, né? Tem uma roupa para vestir, né? Porque determinadas roupas não passam em determinadas catracas, né? Então, tentar garantir, né, ver se a Web3 pode fazer essa ponte financeira para adiantar os recursos e ter cachê para que essas atividades aconteçam, porque isso que eu estou falando tudo é fora da caixa, não existe o cargo da pessoa transdisciplinar que vai falar sobre diversidade, sobre outros pontos de vista numa iniciativa capitalista, neocapitalista, sabe? Mas eu estou tentando, vamos ver até onde vai isso aí. Não, show de bola. Você falou uma coisa que foi até uma dor que aconteceu comigo no mês de março, né? Que eu fiz o Bloco Café delas, foi o mês inteiro, só com mulheres e tal. E eu sempre procurei manter aqui a equidade aqui, né, entre mulheres e homens no Bloco Café, mas em algum momento ali, né, alguém não, muitas das pessoas, no último ainda foi uma mesa redonda, tal, cheia de mulher, e você falou uma coisa assim, quando tem pessoa trans é para falar de trans, né? Ou seja, você quer o próximo passo, ou seja, convidar uma pessoa trans para falar do trabalho dela, né? Convidar uma pessoa trans para explicar o tema que está falando, né? E não ter um painel de trans no evento de Web3 para falar como é que é ser trans na Web3, né? E aí depois eu fiquei pensando assim, pô, mas isso das mulheres falando, no caso aí, troca mulher por trans, e eu, pô, mas será que o Bloco Café não tá fazendo isso? Né? Tá chamando mulher para falar de mulher na Web3, ao mesmo tempo que, pô, talvez precisa falar disso também, né? No caso, seja, talvez esse próximo passo que nós
pensamos que é normal, ainda não é, né? Então você precisa, como você falou, né? Encher a piscina primeiro, fazer a base da piscina para depois. É muito complicado, né, Lé, esse momento assim, né, que a gente tá. Porque ao mesmo tempo que a gente quer dar visibilidade, a gente quer, mas a gente precisa contextualizar, a gente precisa. Ou não também, né? Às vezes não, mas acho que nessa questão de onboarding, né? É foda isso. Enfim, tocando o barco, olha, beleza, então eu tô ouvindo aqui o podcast, gostei do NF Trans, sou nativo da Web3 e quero ajudar o movimento. Como é que a pessoa faz para adquirir o NFT e tal? Quais são os projetos do NF Trans? E traz pra gente um pouco aí o Meta Cabaré Transdisciplinar, o chá com bolo, enfim, que é um dos produtos do NF Trans. Traz um pouquinho aí, um pouco, como é que a gente entra e quais são os produtos que já estão sendo desenvolvidos pelo projeto Léa. Bom, como eu disse, eu vim esse ano de uma maratona de muitos eventos IRL da comunidade Web3 brasileira, que eu posso, assim, dizer que de uma certa forma a coisa já está diversificada, assim. É lógico que tem eventos que tem um número maior de homens, numa pegada, assim, monotônica, né? O mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo de cabeça. Mas, né, eu fui recebida pela Guta Nascimento, você deve conhecer. Conhece? Amo, amo. Ela quebrou a blockchain. O episódio dela, desculpa interromper, Léa, mas o episódio dela foi o único que eu precisei fazer parte 1 e parte 2, porque a blockchain não aceitou o espaço. E olha que, na verdade, ela descobriu um bug do protocolo, né? Isso aconteceu, acabou que a gente ligeiro deu feedback para um bug que estava rolando, mas a Guta Nascimento é tão necessária, que ela quebrou o protocolo da aula. Ah! Então, essa mulher maravilhosa, assim, né, que tá aí, assim, né, a gente tem questões de gênero desde quando que ela começou, né, que ela já tá nesse rolê. Então ela já deve ter passado, né, estava se colocando no mercado num outro mundo ainda que era bem mais machista, né. Tem a questão etarista, que é super delicada, né, hoje em dia a gente está problematizando tudo, algumas pessoas ficam incomodadas, mas eu acho isso tão lindo, né? Você ter a preocupação de como tratar uma pessoa, de não ficar achando legal fazer piadas com as outras pessoas, né? O bullying e tal. Imagina, os anos 80 e agora, a gente tem que ficar feliz, assim, por quanto que já foi andado, né? E eu tá também aqui sendo recebida por essa comunidade, assim, as pessoas querem me ouvir. Isso, sabe, ainda não contribuíram, beleza, ainda não entenderam que tem um ganha-ganha possível, beleza, mas estão querendo me ouvir. E isso eu tiro o chapéu. Acho que isso é uma coisa legal da comunidade Web3, que tá todo mundo numa busca de um negócio que ainda não tá pronto, né? E só isso já é disruptivo, porque a gente sai da lógica, né, do produto final que vai, né, guiar a toda uma produção. E então o NF Trans tá super, né, processo aberto em desconstrução. Eu acho que é sobre fazer e mostrar, né? Em inglês tem esse termo learning by doing, né, que é usado nesses projetos experimentais. A gente não tem tempo para saber qual que é a melhor opção. Então a gente vai colocar uma opção na roda e vamos ver o que acontece, né? A característica da blockchain, ela se ela precisa muito de comunidade para existir, né? Eu vejo isso, a blockchain é uma ferramenta de atribuição de valor, né, para ideias de uma comunidade, né? Ideias que são expressas em códigos, em mídia. Bom, retomando e respondendo a sua pergunta. Então, o chá com bolo foi, então, uma maneira que eu pensei assim, olha, tá, existe a ideia do NF Trans, existem esses objetivos que são ou inalcançáveis, ou pelo menos no curto prazo inalcançáveis, né? Então existem processos e eu preciso colocar essa ideia num processo. O chá com bolo já existia.
Ele nasceu em 2015 junto com Blue a Discórdia, a minha drag persona, né? Na época, eu assinava como Blue, é o meu nome artístico, e então eu conheci um pouco do universo drag queen pela RuPaul, Drag Race, e daí eu maratonei, eu chorava, eu falava, nossa, como que eu nunca tinha pensado nisso? Como que eu nunca fiz drag na vida? E daí, então, eu resolvi criar essa drag persona para manifestar um lado artístico, e aonde ela se expressou foi na criação do Chá com Bolo, né? O primeiro termo usado foi uma mostra de performance transmídia, transdisciplinar, onde eu fazia um line-up que era provocativo, assim, eu tava fazendo comida numa galeria de arte aqui em São Paulo, que chamava Galeria da Sé, Casa Juicy, não existe mais, era um prédio antigo, assim, meio decadente, mas super chique. Então eu tinha esse contato, né, dentro dessa bolha, onde eu fazia comidas que tinham a ver com as exposições, já era uma coisa criativa e tal. Mas daí eu pedi para galerista assim, você me dá a carta branca para usar um dia ocioso, espaço, e eu fazer o meu eventinho, assim. Então eu chamava artistas plásticos para fazer música, né, gente da música para tocar instrumentos que não sabiam tocar, era bem interessante. E era o lugar onde eu comecei, então, a performar a Blua, né, na sua transdisciplinaridade, que já começou a ter um pouquinho ali do que vai ser chamado hoje de Apocalipse 3.0, nasce no Chá com Bolo. Depois a gente vai falar sobre o Apocalipse, mas eu fiz 2 edições nessa época, nesse contexto que eu te falei. Depois disso, deu ruim em São Paulo, eu voltei para o sul do Brasil, fiz uma edição, fiz outra. A Blua morreu por um tempo. Eu tive num relacionamento heterossexual monogâmico, tentando me adaptar à sociedade, estudando musicoterapia, tocando contrabaixo numa orquestra. Depois eu comecei filosofia, fazia Uber, tava tentando ser um exemplo da cura gay, a louca. Mas quando a gente tenta ser uma coisa que a gente não é, isso tem um prazo de validade. Eu aprendi muito nesse processo de tentar ser um bom menino. Me beneficio desse momento porque foi nesse momento em que eu decidi parar de beber. Então estou há 8 anos sem uma gota de álcool. E gosto de falar isso, né? Porque como que uma pessoa das artes que tá na noite, né? Ainda mais uma travesti, como assim? E tá na noite, não bebe? Sim, não bebo. Mana Blua tenta trazer né, abrir as portas por outras vias, pela arte mesmo em si, ela já traz a embriaguez necessária para nossa alma, né? Então eu aproveitei que eu existia já essa força do Chá com Bolo. Ano passado teve 2 edições de Chá com Bolo conectado a um outro evento chamado EAT. A gente vai falar mais sobre isso quando falar sobre Nomad Label, né? Então a Nomad Label era uma DAO, depois eu vou falar sobre isso, mas Chá com Bolo teve já uma presença ano passado. Então é um evento meu que eu faço a curadoria e que daí veio assim, nossa, mas o NF Trans, né? Trazer agora a perspectiva transcentrada, né? Pensar num line-up sempre totalmente trans, não importa mais exatamente os mesmos princípios que eu tinha antes, do experimentalismo, de vanguarda, né? Eu tenho ido mais por misturar tudo mesmo, né? Cultura popular, cultura eletrônica, analógica, acústica, e colocar nesse caldeirão, né? Então, aproveitei essa estrutura de evento e daí falei, tá, então o Chá com Bolo a partir de agora vai ser uma porta, né, de experiência presencial onde eu vou poder conectar pessoas. Porque nesse ambiente da arte eu posso trazer uma pessoa de quebrada, posso trazer uma pessoa numa condição social privilegiada e criar esse encontro, né? Então é a parte mais sensível, é o Chá com Bolo. Daí tem a parte intelectual, que é o produto que eu quero criar ainda, que está em fase bem embrionária, que é esse processo de inclusão recíproca, onde a gente propõe, por exemplo, o antimétodo, que são cursos onde artistas transdisciplinares ou pesquisadores, sei lá, apresentam a sua maneira de chegar no conhecimento, né?
O antimétodo, eu tô querendo dizer assim, eu tive problema com a BNT, eu tenho problema com a BNT por causa da minha neurodiversidade. Mas daí eu sou excluída do processo de criação de conhecimento coletivo, que é exclusivamente pautado, né, nessa lógica ocidental. Eu ainda falo inglês, ainda estou bem perto disso tudo, mas imagina uma pessoa que vem numa tradição oral, né? Uma pessoa que nasceu numa aldeia guarani. Ela não necessariamente é obrigada a escrever, porque a cultura dela é oral. Então, eu acho que o antimétodo é onde a transdisciplinariedade se faz ali em uma possibilidade de produto, né? Até lá, eu tenho as minhas obras, né? Acaba sendo que contribuindo com, né? Comprando os NFTs, você acaba sendo uma espécie de apoiador, né? Essa coisa de ter o colecionável na sua wallet acaba quase sendo um selo de assim, olha, eu acredito nisso aqui, né? Então, eu acho que o NFT ainda tem que chegar num valor de status mesmo, assim, né? Quando tiver uma maior, larga adoção da tecnologia, onde não for mais tão difícil a pessoa ter uma wallet, né? Aí vai ser legal, imagina, nossa, eu comprei um ticket do Chá com Bolo em, sabe, 2023, já é 2030, sabe? Sabe, vai mostrar para os filhos. Isso não vai sair da blockchain, né? Assim, não sei se até lá vai continuar tendo esse hype, se vai ter outra tecnologia, mas o que foi mintado agora não sai da blockchain. Pode tentar esconder, mas um hacker vai lá e acha. Não, a única forma que eu vejo a pessoa perder essa recordação é ou sequelando nas chaves, né? Ou sendo hackeada, né? Se caiu ali algum ataque phishing, qualquer coisa assim. Enfim, tocando back. Sabe que você me deu agora uma ideia aqui, que estava falando de neurodiversidade, questão de ABNT e tal, não sei o quê. E aí eu pensei em inteligência artificial, né? Será que ela vai ajudar muito nesse processo, inclusive talvez até na inclusão também da comunidade trans? Você acredita? Já parou para pensar alguma correlação disso? Ah, adorei a provocação. A inteligência artificial é um tema bem polêmico, né? Eu ando por muitos meios, né, de pessoas com opiniões bem divergentes nesse tema. E eu vejo muita gente com medo, né, e com razão de ter medo, da onde que essa tecnologia pode levar, né? Mas eu estou fazendo questão de estar sempre atualizada, pesquisando e ocupando esse espaço, porque sim, pode ser uma ferramenta de acessibilidade, mas é uma ferramenta maluca de escalonar qualquer prompt de uma pessoa, né? Então, assim, o maior problema da inteligência artificial, ela está sendo usada por mãos não preparadas, né? Então, eu acho que quando eu fui no Ethereum Rio, o meu crachá era de social builder. Eu adorei esse termo. Eu poderia dizer até que é human building, sabe? De a gente levar as coisas assim para um pouco mais de profundidade, né? Um pouco criar outras sinapses, né? Então, assim, tem o lado financeiro, legal, tal, tem o lado mais geek, programador, dev, tá, legal, mas essa tecnologia influencia, né, no nosso dia a dia, em pequenas coisas. Então, eu tento ser tipo a player, sabe? A user test. Chegou um negócio novo, eu quero usar aí o que tá de pronto de fábrica para pichar mesmo, assim, né? Às vezes eu coloco aqueles textos de glitch, dou umas confundidas no negócio, né? Eu tenho escrito, tô numa produção de uma ópera eletrônica que vai ser um produto futuro aí, né? Deixando spoiler um pouquinho, mas eu registrei o roteiro dela, tá tudo em blockchain, entendeu? Tem um marketplace que você minta texto, assim, é só, só uma caixa de texto, fundo preto, as letras brancas. Eu joguei lá o roteiro, entendeu? Quando eu preciso acessar o roteiro para o meu uso pessoal, eu vou na blockchain. Então tá tudo aberto o processo, sabe? Agora, a inteligência artificial, eu tô fazendo as minhas pesquisas, né, na minha arte, eu faço algumas experiências ali, então eu mostro de maneira sensível do que se trata, os limites,
o viés do prompt, né? Se você coloca um prompt genérico, ele vai tender as, né, as imagens hegemônicas, né? Então eu tento alimentar as máquinas com perguntas, né, um pouco contraditórias, né? Referências cruzadas, confundir a máquina, né? As super-heroínas trans, as metamusas que eu crio, né? As minhas fantasias eróticas das minhas meus sonhos eróticos com as lésbicas metaversicas. Eu vou, né, criando um pequeno universo, assim. Agora, tem uma coisa interessante. Eu tenho um texto aqui para anexar nesse assunto. Se der para colocar lá na referência do texto, ó, eu vou colocar aqui no chat para você, mas esse texto fala melhor desse assunto do que nós, assim, é uma comparação da indústria cripto com a máquinas de teatro, uma invenção da Renascença que nunca aconteceu, assim, é um texto interessante. Não, vamos colocar sim, sem dúvida, tanto na descrição, como também, de repente, até num curto, assim, enfim. Foi até legal a gente Quero fazer uma entrar tradução depois disso para a nossa pô, linguagem brasileira, mas do jeito que tá aí a pô. referência já para quem entende inglês já vale. Foi legal que pintou essa inteligência artificial, que foi uma ótima transição aqui para a próxima pergunta, que também foi usada com inteligência artificial. Não tinha, só depois que eu fiz a pergunta, você estava falando aqui, que eu falei, é verdade. Você tem experimentado bastante também NFTs, né? Então, por exemplo, a própria NFT Trans é um NFT e tal, mas você também fez recentemente uma coleção de NFTs na Zora, né? Na Zora Drop, achei legal que foi na Zora também, experimentando também novos protocolos, como você falou, essa questão de experimentação, que é a Meta Lesbian. Traz um pouquinho do contexto da Meta Lesbian pra gente. Eu ia falar Blue, aí falei Bleia, Pode falar, Blue. quase saiu Bleia. Não, mas quase saiu Bleia. Bleia. Adorei. Já temos mais um novo avatar. Muito legal. Então, assim, a minha neurodiversidade, no meu privilégio de branquitude, o cuidado que eu tive, né, os afetos que eu tive, né, na minha família de origem, que é, assim, sensacional, né, tipo, meus pais votaram no Bolsonaro, mas me chamam no pronome feminino. Tá bom, né? Tá ótimo. Vamos combinar? Tá bom, olha que legal. É sobre a tal da inclusão recíproca que a gente tá falando, né? Então, o respeito, né? Bom, tem um lado, assim, que eu consegui aproveitar de estar nas 1000 camadas, né? Foi por isso que eu consegui fazer esse onboarding rápido na Web3, porque a minha cabeça, às vezes, tá muito além do que eu consigo escrever no papel, né? Do que eu consigo me comunicar no mercado tradicional. E na Web3 são muitas abas, né? Tem muitos protocolos, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, então é a coisa de tentar, assim, né, se dividir em várias, né? E, assim, já antes da inteligência artificial, né, nas minhas maneiras de misturar arte e autocura, eu venho criando personagens, né? Falei, tinha o Blue, meu nome artístico antes de transicionar, que tem a Blue a Discórdia, né? Tem outros personagens também que estão em algumas obras aí espalhadas pelos metaversos, né? Por exemplo, o Dragomir Artenier, que é um alter ego masculino que se apresenta para mim e que me ajudou a ver a minha transição de gênero, olha só. Quando eu criei um duplo meu, né? Depois de ter criado um duplo meu feminino, eu criei um duplo meu masculino e ele me falou, olha, na verdade, você tem aqui uma trajetória, uma travessia para fazer, né? E daí, então, quando veio a inteligência artificial, eu usei o mesmo tipo de abordagem. Eu falei, nossa, agora eu tenho um auxiliar para, tipo, criar narrativas. Imagina, eu sempre gostei de, né, histórias fantásticas, tanto da coisa de HQ, quanto, sei lá, oriental, sabe, anime, sei lá. Mas eu nunca fui boa desenhista, né? Era sempre muito na coisa da arte abstrata, assim, a minha expressão.
E daí, nossa, é a inteligência artificial meio que ajuda a misturar essas duas coisas, né? O figurativo e o não reconhecível, né? Porque a gente coloca um elemento no meio, que é sabe, esse outro que não é uma pessoa, né? Um outro asséptico, é um assistente que não tem vontade, né? Então, vai muito do que tu diz para ele, né? No caso, eu fui então provocando esses meus sonhos, né? Esses meus sonhos de adolescente, que agora eu revisito a minha adolescência, que antes era um corpo que não estava encontrado, né? Que era um menino que não entendia nada do mundo dos meninos, mas que não era autorizado a fazer parte do mundo das meninas. Agora, então, trazer isso assim nesses sonhos e já transformar em arte. Então, eu sou filha de uma bruxa, então também sou bruxa, né? Então, eu tenho esse letramento nas correntes esotéricas todas e eu sou agnóstica. Tento respeitar ao máximo possível todas as tradições, mas eu entendo tudo como farsa, né? Por isso que é Blue Discórdia. Então, o discordialismo, a comédia, os avessos como forma de manifestar algumas verdades que no mundo objetivo elas escapam, né? Então, o tarô é um talento meu de ver coisas nas cartas, né? Só que depois da transição ficou muito complicado, porque o tarô é muito binário, né? Assim, tem os arcanos menores, tem o rei e a rainha, e o valete e o cavaleiro. Então, assim, é uma mulher para 3 homens, e daí depois também tem outros gêneros, né? Não só masculino e feminino, que não sei se cabe aqui no meu lugar de fala de falar muito sobre não binariedade, mas eu convivo com muitas pessoas não binárias e tento, às vezes, até só falar no pronome neutro. Hoje eu estou aqui não preocupada com trabalhar essa linguagem, mas a inteligência artificial ela é um aprendedor de linguagem. Então, eu tento desaprender as narrativas hegemônicas para trazer outros sonhos ali, né? Então, criando esse tarô só de rainhas. Esse é um processo que está acontecendo. Que se você entrar no meu Linktree e vir para todos os marketplaces que eu ocupo, vai ter um pedaço da história. Vai ter uma personagem aqui que aparece em outro. Então, assim, eu tive no ano passado muito focado em trabalhar em uma blockchain e isso me quebrou. E eu, antes de ter ficado muito nessa blockchain, porque tinha oportunidades, beleza. Mas eu já tinha uma perspectiva, né, misturando um pouco do meu pequeno conhecimento de educação financeira, assim, bem intuitivo, que eu tinha visto antes de entender cripto sobre investimentos que tem a diversificação na carteira, né? Que é você tá ali jogando em várias partes do jogo para você poder aproveitar ao máximo. Então, estar em vários como artista, estar em vários marketplaces me ajudou vários, né, no bull market em fazer um provento maior, porque se uma moeda estava mais alta, eu sacava dali, aplicava numa que estava baixa e depois aquilo às vezes tinha um efeito reverso. Então, assim, eu não sei nada da parte algorítmica de usar inteligência artificial para fazer render meu dinheiro. Eu ia tudo no analógico, eu ia mesmo porque eu era usuária, e daí essa assim, o artista é quem está fazendo esse tipo de ocupação agora, mas no futuro vai ser o artesão, a empreendedora, né? Que as pequenas atividades corriqueiras vão estar ali, possível de estar acontecendo em diversos marketplaces. Então, ocupar vários, né? É uma forma de você cuidar da sua saúde financeira, mas também de visibilidade, de trazer um público, né? Eu sempre estimulo, falo, não seja cachorrinha de uma blockchain, não seja bandeira, sabe? Porque a gente está criando um negócio que justamente é para não ter país, né? Para não ter, né? Para ser o mais, né, acessível, é o que dizem, né? Então, a gente criando essa. Porque quem tem uma empresa, quem cuida da infraestrutura, tem que botar muito dinheiro na roda. Para fazer uma bridge, tem muito dinheiro na roda. Aí tem a competição do mercado. Mas agora, o usuário, às vezes, é o que vai fazer essa roda girar. Então, estar em várias blockchains, ter vários altcoins, eu acho que
é uma maneira saudável, assim, é quase que uma postura ética como usuário de Web3, assim, ser blockchain agnostic. Eu gosto também dessa frase, blockchain agnóstico. Olha, você trouxe aqui, já falou bastante de vários eventos IRL, hackathons, IT Samba, NFT Brasil, IT São Paulo, SP Crypto Hub, enfim. Eu queria que você trouxesse para a gente, Léa, um pouco da importância desses eventos para si e uma polêmica aqui. Você acha que, conforme os eventos passam, os temas estão evoluindo ou nós estamos falando das mesmas coisas, discutindo as mesmas coisas com roupagens diferentes? Eu vou tentar ser o mais generosa possível com a sua pergunta e o mais sincera também, porque eu sou sincericida. O NF trans, né? Esse trans pode ser de várias coisas, só falei da transdisciplinariedade, mas tem a transparência, né? Então, eu sou assim, eu sou transparente, é assim que eu construo a minha credibilidade. Então, eu falo mesmo, gente. Depois, se eu estiver falando alguma coisa errada, eu assumo que estou errada, a gente tá aí para conversar. Não quero ser injusta com ninguém, mas eu vou dizer, eu não posso te dizer se evoluiu, porque eu peguei um ciclo, entendeu? Eu entrei nessa comunidade brasileira e no final do ano passado, né, até agora. Então, assim, mais ou menos eu vejo que é um mesmo episódio, assim, que ele foi evoluindo numa mesma direção, né? Então, não tem... estamos falando as mesmas coisas? Sim, né? Mas eu não vi como é que era o ano passado o NFT Rio, entendeu? As pessoas que estão hoje, muitas delas entraram ano passado, né? Então, eu ainda precisaria de mais tempo para te dar essa resposta, né? Nesse ecossistema. Mas tá, eu acho que assim, primeiro só voltando na questão da Guta, né? Como é que eu entrei? Foi bem curioso, assim, teve um brunch aleatório, assim, da HerDAO, que é uma DAO internacional de mulheres que estava lá. Então foi um primeiro momento que eu conheci uma comunidade brasileira, que eu saí de estar completamente só nesse, né, metaverso, sem saber, conversando com o avatar, para ver pessoas de IRL. Então, aí nesse brunch a gente trocou os contatos e eu fiquei com o contato da Guta. Ela se mostrou aberta e aí não tivemos oportunidade até que eu vi o tal do Breakout, um evento presencial aqui em São Paulo. E eu vi em cima da hora e eu fiquei meio assim, ó, tipo, como? Nossa, um evento aqui? Eu preciso ir. Daí o ticket era um preço que eu não podia pagar. Eu fui no inbox na hora, como pidona. A gente aprende a pedir, sendo travinha. E daí eu cheguei assim, olha, eu sou Lera Fá, entendeu? Pá, fui mama da Nomad Label ano passado. Preciso ir nesse evento e não tenho condições. Quantos convites você precisa? Então, assim, de parabéns, rolou acessibilidade, rolou. E, mais do que isso, tava lá eu na plateia, o painel da Guta, ela vai lá botando obras de artistas da comunidade brasileira, de repente estão lá as metalésbicas. Não essa das horas, mas uma outra que tá na rede Tesos. Eu vejo a minha obra, daí me chamam no palco. Então, desde o primeiro evento, mesmo que eu não tivesse no pôster, a comunidade fez questão de me incluir e me botar para falar no palco. Então, todos os eventos eu tive a oportunidade de falar e teve gente querendo ouvir. E, né, nesse aspecto eu não posso reclamar, porque é uma oportunidade de falar com pessoas de lugares que eu nunca teria acesso. Entendeu? Conheci milionários, foi uma coisa de louco, assim. Se isso mudou a minha vida, não sei, mas é interessante só essa conversa para mim, sabe? Que já é algum acesso. Bom, de lá então pegou uma maratona. Pô, Rio de Janeiro, Ethereum Rio. Eu falei, não, eu preciso ir, mas não tenho dinheiro. De novo. Aí eu fui atrás da HerDAO, a Laura da HerDAO, que organizou, uma mexicana que organizou esse brunch, só para as manas se encontrar e conversar. E isso tem um lugar específico. Você fez uma pergunta lá atrás, eu vou responder agora, né? Porque eu cheguei no Rio de Janeiro, consegui o ticket, todo mundo, né, consegui lugar para ficar, consegui job,
no Ethereum Rio. Eu toquei em 2 side events, me chamaram de DJ. Então, que estavam fazendo o primeiro evento Pride side event no Brasil, no evento cripto, e precisavam, né? Ia ser legal se fosse uma DJ LGBT. E daí, nossa, casou tudo. Então, o primeiro evento desses foi Woman in Ethereum Rio. Então, só tinham mulheres falando para mulheres. E eu vou dizer, foi muito importante, pois as mulheres falavam até o final e se ouviam. E eu, fazendo as minhas pesquisas antes de chegar lá, eu vi várias dessas mulheres falando em podcasts de homens e sendo interrompidas. A Guta mesmo, nossa. Um dia eu quero fazer isso, eu tenho muito medo das pessoas se ofenderem e não toparem esse aprendizado de rir da própria cara, né? Então, assim, eu vou precisar de um pouco mais de tempo, deixar o tempo passar para falar isso de uma forma didática, que eu não quero ofender ninguém. Eu quero mesmo poder explicitar coisas que são estruturais. E porque, assim, depois que a gente vê, não tem como desver. Então, a pessoa, se quiser, ela aprende a ser respeitosa, né? Mas, então, no Ethereum Rio, teve esse lugar que as mulheres começaram. Elas estão começando a fazer uma coisa. Acho que o próximo passo é essas mulheres têm que fechar negócio. Ainda não tá rolando isso, tá? E eu vejo, como mana trans, eu fui acolhida por elas. Então, até então, eu pensava, olha, é mais fácil eu apoiar as manas cis e me colocar nos lugares que é lugares para mulheres, eu estar lá, já é militância suficiente do que eu arriscar as minhas amigas e falar, olha só, vamos se jogar para essa, porque é muito arriscado, entendeu? Porque no ano passado eu lidei com também, né? Já tô lidando já nessa coisa do onboarding afetivo, já tem um certo calo, assim, e muitas pessoas tiveram problemas, sabe, de crise de ansiedade, inclusive eu, né? É muita coisa. E a instabilidade das moedas pode mexer na estabilidade do humor de algumas pessoas sensíveis, né? Mas, enfim, concluindo essa jornada, foi lá que eu descobri, assim, vi de perto o que era um hackathon, participei perifericamente de alguns e participei de alguns online, né? Alguns de aí e participei do Ethereum Sampa, que foi o side event do Blockchain São Paulo, que foi o último evento agora aqui, mais recente que eu participei. Muito, muito maneiro. Olha, Leia, tocando o barco aqui, vamos entrar num outro ecossistema que você também experimenta, que são as DAOs, né? Você já trouxe até, comentou já até a Nomad Label, daqui a pouco a gente vai falar especificamente dela, mas antes disso, vamos entrar nesse universo das DAOs. Como é que você entrou em DAOs, Leia? É um tema tão delicado. Olha, quando eu cheguei nos NFT, eu tinha uma intuição que essa tecnologia, além de poder atribuir valor a ativos digitais, que isso, né? Imagina, a pessoa que era artista digital. Eu assim, desde os primeiros computadores que eu mexi, eu já fazia glitch art, só que aquilo não era autorizado a ser obra de arte ainda. Daí, então, assim, boa parte das coisas que eu mintei no começo era coisas que já estavam no HD, assim, há muito tempo. Então tem isso que já é alguma coisa de político também, né? Atribuir valor a um arquivo digital, mas assim, mas não necessariamente pode, né? Podia ser outro tipo de valor atribuído. Fiquei pensando nisso, não, tem que ter algum desdobramento político. Bom, aí eu descobri que tinha as DAOs, né? Que no caso eu entendo pragmaticamente dessa forma, né? Das 1000 operações que dá para fazer na blockchain, a DAO é onde a gente está olhando para esse lugar organizacional, né? Entre pessoas, política, né? Botando uma comunidade on-chain, né? Botando registro de atividades de uma comunidade on-chain. E isso já pode ser usado de uma maneira disruptiva. Tá? O lance, assim, eu sou educada pelas artes, pelo hardcore punk rock.
pela comunidade LGBT, pelas resistências, né, indígenas que tá na história da minha, sabe, da minha trajetória biográfica, que eu sinto que é um grande privilégio, assim, desde da parte aculturada que foi a minha avó, que não traz, né, culturalmente, quanto os acessos que eu tive culturalmente mesmo, pelo meu irmão, tem um outro irmão não de sangue, mas que trabalha com os guaranis, e então eu vi um tipo de sistema político que é descentralizado, né? O anarquismo, que tem a ver ali com o hardcore punk rock, o faça você mesmo, né? A gente se organizava a parte do sistema para fazer os shows, né? A gente tentava criar uma sustentabilidade ali mínima de sobrevivência, né? A tal da guerrilha. E DAOs são ferramentas para dar um upgrade nisso, né? Então, para quem não tinha nada, olha, para mim eu achei que aquilo era assim, nossa, agora a gente tá com a faca e o queijo na mão, né? E, bom, eu fui primeiro agraciada por DAOs, né? Eu fui parar em ecossistemas onde tinham oportunidades de cachê para tocar DJ set no metaverso. Eu já estava fazendo isso, né, experimentando isso, e daí de repente tinha lugar que estava pagando assim, mas quem é que tá pagando? Ah, uma DAO. Aí eu fui aprender como é que fazia, e daí eu peguei, né, eu falei no começo aqui, não tocamos muito nessa parte da minha viagem, né, que não é muito tema agora, porque faz muito tempo, foi antes de tudo isso dos NFTs, um pouco dos meus NFTs no começo são registros dessa viagem, né, porque assim, o Nomad Label era um nome que eu criei uma conta no SoundCloud. Porque nas minhas viagens, né? Então, assim, eu falei, né, do anarquismo, das coisas aqui no Brasil, que eu me organizava para aprender, para tocar, para produzir arte, né? Mesmo em condições precárias. Então, nas minhas viagens, isso era uma coisa meio que solitária. Então, Nomad Label foi um nome que eu achei para criar uma espécie de possibilidade de metacuradoria, né? Que já assim, eu já ia fazendo ali na Web 2, então na Web 3 eu falei, vou implementar a Nomad Label. Então, primeiro foi criar uma loja no Marketplace, que ia ser então a galeria que eu ia curar, e daí depois veio a DAO, mais ou menos no mesmo momento, e daí eu falei, eu vou transformar, já que tem a loja vai ter uma DAO, então os artistas que eu ia só representar e, né, expor, de repente eles viraram participantes, e daí via, né, a organização da DAO se justifica porque tinha uma fonte para alimentar o fundo da DAO, né? E bom, e aí o dinheiro ele parece bonito e parece que vai resolver os problemas da gente, né? A gente não tinha dinheiro, já fazia arte coletivamente, então criamos as planilhas, fizemos o orçamento e eu financiei produções, né? Não produtos finais. Eu distribuí essa renda com artistas, foi isso que, né? Para mim era esse o objetivo, assim. E nesse processo a gente estava fazendo on-chain as coisas, né? Mostrando como a comunidade que já se entende como descentralizada, né? Mostrando seus passos via DAO, né? Então tinha um fórum de governança onde as propostas eram comunicadas entre outras comunidades para esses fundos serem aprovados para alimentar, né? Primeiro tinha, né, um grande montante que alimentavam as DAOs, e daí as DAOs alimentavam as suas comunidades, né? Com a estratégia que cada DAO queria, né? Era muito interessante esse começo, porque era dentro do ecossistema de DAOs de criativos, não era de DAOs de desenvolvedores. E isso foi um problema, porque daí o lastro da infraestrutura, a gente ficou muito mais utilizando uma infraestrutura que estava pronta, que estava lá, feita por quem estava mais perto da blockchain, e esse fundo estava sendo usado para comunidades experimentarem, né? Então era o dogfooding. Então, assim, chegou uma hora que foram cobrar. O lance que a Nomad Label foi a DAO que eu criei em cima, né, da minha pequena comunidade, e com isso eu criei credibilidade dentro desse ecossistema e abri uma eleição
para uma candidatura, né, para ser moderadora da DAO dos criativos que distribuía os fundos para DAOs com a Nomad Label. Uma DAO de 70 DAOs pelo mundo. E eu fui moderadora. Eu me candidatei e fui aprovada. Eu, mais pessoas de outros lugares do mundo, da Ásia, da Europa, babado, Mana Blue, glamour, né? Só que não durou muito tempo. A transfobia existe na blockchain e eu não estou citando aqui qual que é esse ecossistema, porque é uma dor ainda para mim. Eu adoraria que um dia tivesse alguma retratação, mas assim, tá tudo on-chain, né? Tudo que aconteceu. Eu sofri um cancelamento do dia para noite, não tem uma explicação lógica. Para mim é transfobia. E então, assim, o sonho, o sonho de, assim, aquele dinheiro que entrou era um Kickstarter, né? Podia ter, né, com um pouco mais de prazo, aquilo ter começado a criar sustentabilidade, mas as outras partes do ecossistema, que cuidavam de infraestrutura, de marketing, não estavam interessados no que essas comunidades, né, da África, da América Latina, do Sudeste Asiático estavam fazendo. Porque um tanto de token nos Estados Unidos e na Europa é X. Nesses lugares é um monte de dinheiro. E daí as pessoas começaram o quê? A mudar de vida muito rápido, assim, a mudar o acesso, né? Muito rápido. E daí, dependências. Só que o fundo não é para sempre. E daí vai, entendeu? Vai da questão da transparência. Eu demorei muito tempo para entender. Eu poderia, hoje em dia, fazer vídeos usando os próprios discursos que eu falava, dizendo as coisas. Mas eu não vou fazer isso ainda, tá? Mas mudou muito as minhas perspectivas, assim. Então, hoje tá perto da comunidade brasileira, depois de eu ter sofrido uma transfobia a nível internacional, eu cheguei aí para a Europa na conferência desse protocolo, tal. Então, eu vi a cara, né, caras internacionais e como eles despendem o recurso deles, o que tem sido construído lá, e vi no contexto do Brasil, né? Eu acho que a comunidade brasileira tem muito a se beneficiar com com estar perto de mim, entendeu? Porque eu andei em tantos pontos que eu vejo potências muito grandes. Se a gente parar de tentar olhar assim, né, para o hype, achar que o hype vai nos salvar, porque o hype passa. Agora, buildar é buildar, entendeu? Isso tá construindo uma coisa que lá para frente, quem tá começando agora e não desistir, vai ter condições de fazer coisas mais efetivas, mas por enquanto, seguindo aquela referência do texto que eu coloquei ali, a gente ainda está num certo ilusionismo, num certo fascínio pela tecnologia, e eu acho que sim, tem muito mais assim, promessas do que de fato o que está acontecendo. E eu acredito que daqui a pouco tu vai me fazer uma pergunta que vai continuar esse raciocínio aqui. Agora, eu vou fazer ela agora, né? Você falou do ilusionismo, falei, nossa, que gancho perfeito para puxar para a próxima pergunta, né? Que assim, nós falamos muito, Leia, que a DAOs é um novo modelo de organização social e que está em experimentação, né? Mas é uma experimentação numa ótica binária, né? Ou acertou ou falhou. Léa, afinal, as DAOs falharam, acertaram ou é um processo? Olha, o antimétodo, quando esse produto ficar pronto, você vai ver um dos tópicos dele é o seguinte: cases de fracasso. Por que as pessoas são tão obcecadas pelos cases de sucesso, que são as exceções? Se pautar por quem deu certo, que é a exceção, assim, para mim é pirâmide, entendeu? Agora, estudar o passado em termos, entendeu? Olhar para as experiências ditas fracassadas é aprender muito sobre o praticável, tá? Então, assim, ó, eu estava
voltando, antes de eu chegar no ecossistema brasileiro, eu estava mexendo com isso, que ninguém do meu entorno sabia o que era DAO. Ninguém estava entendendo nada que eu estava fazendo. E eu distribuí R$350 mil ano passado para a comunidade de artista da Nomad Label. 350, não existe, entendeu? Não tinha como eu pegar tanto PROAC para fazer essa distribuição de renda. Então, assim, ó, a DAO, no nosso contexto, funcionou, entendeu? Teve problemas? Teve. Sim, tudo isso é dado, tudo isso é, assim, ó, é o fermento para o próximo bolo, para o próximo pão, quer dizer, né? Aquele fermento vivo que pode ter 1000 anos, vai alimentando aquilo, né? É disso que é construído. Aí vai chegar agora, uma ideia do nada. Não, para ter alguma coisa tem os erros, né? Tentativa e erro. O antimétodo vai ter lá, ó, cases de fracasso. É ali que a gente aprende. E daí, assim, então eu tive a minha experiência de DAO, e daí eu, né, tive a transfobia, que junta também com assim, esse problema do... Tá, mas esse dinheiro aí, né? Tá, mas cadê o retorno do investimento? Assim, não, mas a gente está falando de distribuição de renda, de inclusão, de população excluída, né? De trazer dignidade para os artistas que não têm uma possibilidade de fazer uma carreira artística no Brasil e no mundo, quiçá, sabe? É uma profissão mega desvalorizada, mega importante, né? Então, estamos nessa aba. Ah, não! Que isso, Blua? Você pagou ensaio de dança contemporânea com o dinheiro da nossa Grants, que os caras fizeram uma bodega ali, um aplicativo que está fazendo moedinha para nós, né? Então, assim, nessa perspectiva, se a pessoa vem de um mercado, de uma cultura de competição, de escalonar, cara, DAO não é para você. Não vai te ajudar a ter lucro, não. É Decentralized Autonomous Organization. Vamos filosofar de cada dessas palavras, porque as pessoas pulam. Então fica assim, um mito da binariedade da centralização e descentralização. Então, num contexto em que está lá o pessoal entusiasta de DAO, falar de descentralização é um pecado, né? Ai, não pode centralizar. A Nomad Label, cara, eu fiz tudo que era possível para eu descentralizar a governança. A chegar ao ponto de eu onboardei uma mana e eu saí do papel de cônsul da Nomad Label e botei uma pessoa nova e saí, não tinha mais poder de voto. E daí teve decisões a serem feitas coletivamente que eu tinha uma opinião e eu expressei a minha opinião, só que o meu voto não valia. E a maioria votou contra e eu aceitei e trabalhei junto com as pessoas fazendo aquilo que eu não acreditava, assim, que eu não acreditava que era o mais eficiente, mas eu estava topando o fazer coletivo. Eu estava topando todo mundo aprender junto. Então, lá nesse evento internacional que eu fui, tinha uma outra colega das DAOs criativas, que é da América do Norte, mas ela é uma nativa, né, dos povos originários de lá. E ela explicou de uma maneira linda. Falou assim, ó, quer aprender de descentralização? Existem lugares onde existe isso. A natureza e as comunidades indígenas, porque tem contato com a natureza. Um ecossistema natural, quanto mais diverso, mais saudável, né? Uma monocultura precisa de químico para funcionar. Precisa de uma coisa artificial, né? E as comunidades indígenas, elas continuam esses ciclos da terra, né? Elas vivem nesses ciclos, né? Então, é engraçado, para atingir essa maturidade tecnológica, só vai fazer sentido quando a gente dá um passo para trás, nesse sentido de voltar a conectar com a terra, eu acho, né? Então, aí só concluindo assim, né? Aí quando eu vim chegar mais perto da comunidade brasileira, daí eu ouvi várias histórias de DAOs, de galera que era de startup, empreendedora, e que estava mega frustrada, porque não era eficiente, né? Dava muito mais trabalho, gastava muito mais dinheiro, e era cansativo, porque as pessoas não têm a cultura de trabalhar coletivamente. É muito bom falar disso. Agora, uma outra pergunta aqui, Léa, que a gente também já falou. Aliás, tem até o trans, não tinha reparado nisso, que o trans também é de transparência, né? Você até comentou aqui.
O que é É, mais importante no momento atual, Léa? Descentralização ou transparência? olha, eu optei, no meu caso, né, da minha comunidade, da minha causa, digamos assim, né, pela transparência e centralizar a operação em mim. Porque o ano passado, como eu disse, eu fiz esforços para descentralizar. Só que, ao mesmo tempo que teve aquele caso que eu segui o coletivo, mesmo tomando uma decisão que não era a que eu acreditava, teve outros momentos que o coletivo me chamou. Então, mesmo que eu não tinha o poder de voto, as pessoas me consultavam e me pediram para voltar. Tipo assim, a gente não tem maturidade de conhecimento de todas as partes do processo como tu. Eu falei, puta que pariu, né? Tipo, eu expus pessoas a uma situação de vulnerabilidade, entendeu? Quando eu descentralizei sem a responsabilidade de ver que o negócio estava todo construído, que é o quê? Ter uma guideline bem escrita, né? Como o teu documento ali, né? Para começar a nossa gravação. Tá ali, tá guideline, tá, né? As linhas guias. Isso é o tipo de coisa que uma DAO precisa. O que essa DAO se dispõe a fazer para que depois saia a Lea, saia todas as pessoas e a estrutura da DAO existe e podem outras pessoas operarem aquele fundo, operarem, né, naquelas causas, seja lá qual que é a operação que esse aplicativo está fazendo, né? Então, eu vi uma coisa do Casta que me ajudou muito a entender com clareza que era a transparência, né? Que ele estava falando sobre, em momentos de guerra, né? Mesmo uma comunidade horizontal, ela tende a verticalizar, porque não são todas as pessoas que estão preparadas para lidar com tomada de decisão em curto período de tempo. Então tem que centralizar, e essa liderança, ela normalmente se dá assim, natural, assim, como é que se diz? Saudavelmente se daria por um reconhecimento da comunidade para com essa pessoa como líder, né? E não, enfim, uma pessoa que seja tirana, que escalou no poder para estar dominando naquele momento, né? Mas pensando assim bem polianamente, como o líder, como a pessoa mais preparada para estar tomando decisões rápidas numa situação emergencial. Eu me, eu me sinto, entendeu? Eu não consigo falar sobre blockchain com nenhuma amiga minha travesti. Assim, não, eu falo sobre outras coisas, até poupo elas desse papo, porque eu posso estar parecendo snob, eu posso estar criando um sentimento, às vezes, da pessoa se sentir ignorante, né? De tantos termos alienígenas, tanto o inglês, o tecnologicês, o economicês, todas essas coisas, né? Então, eu tento, pela transparência, também mostrar o quê? Mostrar a justiça da distribuição do fundo. Mas, mesmo assim, tem uma segurança do não expor as pessoas em vulnerabilidade, né? Então, no chá com bolo que aconteceu de lançamento do NFTrans, que eu dei o pitching, que teve as apresentações, teve muitas pessoas que estavam lá que eu paguei o Pix para estar lá, apenas. Elas não estavam lá trabalhando. Teve gente que foi cantar, ganhou. Quem estava lá ganhou. É, bateu foto, também ganhou lá para fazer isso. Não vai fazer voluntário, não. Mas teve pessoas que eu assim, não, eu faço questão que você saia da sua casa, saia da perifa e cole nesse rolê. E eu sei que uma maneira da pessoa se sentir bem-vinda é ela sendo facilitada o acesso a chegar até lá, né? Então, transparência no sentido de mostrar a planilha do chá com bolo, aonde que eu quero gastar esse dinheiro, para quê, né? Até assim, é meio ridículo pensar o orçamento desse evento para o quanto de valor que eu vejo para quem estava lá no presencial, sabe? Que era cis, que a minoria não era trans no evento. Essas pessoas ficaram muito sensibilizadas. Foi um grande aprendizado. E a gente fez isso com o mínimo recurso para entregar uma qualidade um pouco superior. Voltando àquele papo do negócio dos eventos da cripto no Brasil, né? Que eu fiz toda uma preparação para não ser polêmica e não fui. Mas é que assim, ó, a média do discurso dessas pessoas trans que eu tenho convivido hoje, né, que são criadoras, são
pensadoras, são mil coisas. A média do discurso delas é, assim, superior a mais da metade dos palestrantes desses eventos cripto. Em termos, assim, de consistência de discurso, entendeu? De não estar falando uma coisa que é o que o mercado quer ouvir, entendeu? Ou que é uma espécie de copywriting de convencimento, de pitching de elevador. Não, é falar sobre uma verdade, entendeu? Tem amigas que, assim, ó, você ouve a história de vida e você fala, como é que essa pessoa sorri? Né? Como é que essa pessoa leva a vida com essa graça, com essa potência de vida, passando por tantas situações, né, de violência. Olha, Léa, vamos então falar do Apocalipse 3.0, falácias da cultura ocidental, um show de rua então da Blua Discórdia. Traz pra gente aqui pro Bloco Café. Olha, este espetáculo que acontece constantemente nas ruas de São Paulo, porque tem semanas que sabe, aí você vai fazer Cooper, vai andar de bicicleta, eu vou pegar a minha caixa de som e vou cantar na rua. É basicamente isso. O repertório são, enfim, música, repertório internacional, sabe, do karaokê. Passa desde, enfim, né, das divas, Britney Spears, sabe? Eu tô cantando inglês na rua. Então, assim, num país, né, num contexto atual, pós-pandemia, em São Paulo. Assim, quando eu falo apocalipse, eu tô falando da Cracolândia que espalhou. Eu tô falando do pós-pandemia, né? E esse 3.0, né, era o meu momento ali. Essa caixa de som que eu comprei com o microfone sem fio, que eu ponho um pendrive, eu chego no computador, eu pego os karaokê do jeito que são das músicas. Eu falei da Britney Spears, né? Mas vai também pro jazz. Ella Fitzgerald, todos os standards, assim, My Favorite Things. Ou umas coisas nada a ver, assim, Tom Waits, David Bowie, né? Essas coisas meio alternativas, assim, mas é um saladão, porque tocou Britney Spears, depois toca Ella Fitzgerald e David Bowie. É um repertório, assim, que muitas vezes alguém vai conhecer uma música, mas não vai conhecer a próxima. Né? Ou talvez alguém do mesmo recorte social que eu conhece aquele repertório inteiro, né? Pessoas brancas, artistas, classe média, né? Várias delas eu vejo que identifica com o repertório, né? Com a mesma faixa etária que eu, né? Tia cringe, eu já não sou tão nova. Por mais que eu pareça uma jovenzinha, é tia Léa para algumas. Então, eu comprei essa caixa de som com cripto. Tadã! Nesse processo da Nomad Label, que a gente estava distribuindo os fundos para fazer os eventos IRL, como o Chá com Bolo EAT, que foi um featuring do Encontro de Arte e Tecnologia com Chá com Bolo, então tinha processos de curadoria descentralizada, com open call, né, nessa pegada transdisciplinar, mais tecnológica. Agora o Chá com Bolo está pegando a perspectiva mais transcentrada. Essa é a prioridade, né? Não necessariamente vai ser NFT, entendeu? Talvez a NF Trans vire uma geladeirinha ali, mas o Chá com Bolo continua. A transdisciplinaridade também, e o Antimétodo não para. Antimétodo foi um curso que aconteceu na Nomad Label ano passado, só para pontuar. Mas, enfim, para fazer um Chá com Bolo, no orçamento do evento, tinha aluguel de equipamento. Aí eu não aluguei o equipamento, eu fui lá na Santa Efigênia e comprei uma caixa de som dessas pessoas de rua, entendeu? Que estão fazendo propaganda para loja, feirão, não sei o que lá. Comprei uma caixa dessa e coloco essas músicas e canto essas músicas em inglês. E daí, no começo, algumas músicas eu já sabia de cor, outras músicas eu tava aprendendo a letra, e outras músicas eu não sabia, e eu levava a música do jeito que eu tava ali na Embromation. Então, assim, entre uma música e outra, numa parte da música que eu não sei cantar, vira um spoken words, vira um slam, né? Uma palavra falada, improvisada, que é o discurso da Blua Discórdia, né? Então, sucessos e falácias da cultura ocidental, né? Tem esses jargões que eu falo. Mano, a Blua Discórdia canta em inglês,
uma língua que menos de 1% da população desse país fala ou entende o idioma. Então não é sobre entender o significado intrínseco das palavras proferidas. Rádio Manopla Discórdia! Imagina isso, entendeu? A pessoa tá vindo do trabalho e daí de repente tem a louca da drag queen punk com a caixa de som se gritando, se jogando entre o lixo, do lado de uma pessoa em situação de vulnerabilidade. É para essas pessoas que eu cantava, que eu canto, né? Esse é o público que entende o meu repertório. Não necessariamente está contribuindo ainda. Eu acredito que uma hora vão ser eles que vão estar fazendo o Apocalipse 3.0 girar com sustentabilidade. Mas hoje ele é um processo terapêutico para mim. Então é um momento que eu aproveito a minha neurodiversidade, que muitas pessoas têm muita vergonha, né, de fazer o que eu faço. Eu aproveito essa minha urgência de expressão e eu tento transformar isso numa potência produtiva de vida, né? De inspirar as pessoas, né? Imagina você cantar um jazz do lado de uma pessoa que ninguém quer olhar para ela, porque ela não tem um olho, não tem uma perna, tá fumando crack, ela tá pedindo para o mínimo e as pessoas estão desprezando. Eu chego e sento do lado dessa pessoa e canto um jazz. Então, assim, é uma aula de canto para mim, é uma pesquisa de público, né? Como se fosse um show de rua, assim, né? Teatro de rua, mas eu não tenho background de teatro, então é a minha transdisciplinariedade ocupando um lugar que eu não fui autorizada, né? Então, o Apocalipse 3.0 hoje está nesse formato que eu nem passo o chapéu, assim, porque isso interrompe o fluxo, né, da produção artística, mas isso também acaba sendo uma maneira de inserção em eventos que existem e tal, né? E daí ali tem cachê e tal, eu faço uma pequena inserção, mas o show mesmo, ele é essa performance, né, na rua mesmo, com o que está acontecendo. Maravilha, maravilha, Leia. A gente está chegando ao fim, mas antes da última pergunta, eu sempre faço uma brincadeira ali, horitas antes da gravação, que é o que você perguntaria para a Leia, hoje foi até em dose dupla, o Gino Matos, que está sempre aqui, nosso querido Papo de Pelicana, um podcast muito maneiro, ele perguntou aqui, Gino Matos, para a Blua, café ou achocolatado no meio da tarde? Olha, vocês não provoquem Mana Blue a discórdia, porque ela vai revidar essa pergunta também de uma forma que você não esperava. Assim, ó, antes de tudo isso, eu toquei em milhares de bandas, eu formei milhares de bandas, era expulsa das bandas depois, e uma das bandas que eu fui expulsa, desculpa se tem crianças no podcast, mas vamos destabuizar a coisa, né? O nome da banda era Café com Putas. E daí eu saí da banda e daí a banda virou Café. Então, assim, a gente não precisa dizer exatamente o que quer dizer em relação a mim, essa piada, mas eu acho que a puta tava perto do café. Pronto. Eu sou muito cafezeira mesmo. O achocolatado talvez seja mais para os meninos que estão na frente do computador programando, que eu gosto de tirar uma onda com meus queridos, que eu preciso de vocês, tá? Meninos heterossexuais, eu não quero que vocês se sintam mal. A gente precisa aprender, desconstruir o gênero, a gente precisa trabalhar juntos. Mas no futuro eu vou ter uma gangue de hacker travesti, eu não vou precisar de vocês para programar. Você sabe que quando eu... Bom, cafezeira você é, e aliás está no lugar certo, né, no Bloco Café. Sabe que quando eu li essa daqui, eu tinha associado, só que erroneamente, né? Porque eu achei que ele te conhecia e achei que ele tava fazendo alusão ao chá com bolo, né? Que eu li que, deve ser do chá e tal, mas não, na verdade é café e achocolatado, sem nada a ver. Pergunta mais aleatória do Gino. Gino, só tu mesmo. Bom, vamos para a última pergunta. Essa pergunta eu faço em todo o bloco, essa não falha. Que é uma continuação da primeira pergunta, Léa. Por que você ainda está em cripto? Olha, eu vou dizer para você, a situação atual da minha vidinha é um caos. Eu vivo em muitas abas.
né, essa coisa de ser blockchain agnostic, a coisa da neurodiversidade de estar em várias abas ao mesmo tempo, né? Então, assim, enquanto eu estava tentando fazer esse processo de educação básico do que é a exclusão da população trans para a comunidade Web3 brasileira, eu também estou andando, enfim, pelas ONGs, movimentos, né, LGBT, que daí já tem, enfim, outros desafios, outras coisas que acontecem. O meio das artes também, né? Então, somando tudo isso, eu fiquei um pouco desiludida com tudo. E eu tô num movimento agora de fazer muito um trabalho interno, né? E nas minhas prioridades, eu admito que blockchain não está. Olha só, eu comecei a sair de grupos do Telegram, do Discord, porque tava muita informação que já eu não, assim, não tenho, nesse momento, visto muitas oportunidades para o meu estado, o estado da minha iniciativa, entendeu? A NF Trans ainda não tem um lugar, uma plataforma que eu já vejo que já dá para a gente embarcar ali, né? Então eu estou esperando, né, ver o que acontece. Então a minha posição tá assim um pouco de espera, só que, olha só, você me convidou, tá? Pra falar aqui. E curiosamente eu não fui ranzinza, hein? Eu tô falando aqui das melhores partes da experiência. Tá sendo bem gostoso pra mim visitar esses assuntos. E também fui convidada para expor. Eu não vou dizer porque ainda não foi divulgado, então fica aí, fica em espera nas minhas mídias que logo vai ser divulgado. Eu fui convidada para expor, né, NFTs, então eu vejo que por que eu ainda tô na blockchain? Porque eu já ocupei no começo, né? Então, assim, o que começou está registrado, é um portfólio eterno, está significando coisas, e para que isso faça algum sentido, eu acho que é sem pressa, sem ansiedade, sem expectativa, vamos ficar milionária de uma hora para outra. Então, assim, quando vem, as pessoas vêm me perguntar qual que é o melhor marketplace, eu já viro a pergunta para outro lado, faço a pessoa ter mais dúvidas do que respostas, entendeu? Então, eu acho que eu ainda estou na blockchain porque é um lugar que acho que tem espaço para crescer esse diálogo. Eu já ouço o rufar dos tambores. Rufem os tambores. Vem aí, CryptoDog! E a pergunta, Leia, que não quer calar. Você está preparada? Sim. Então, let's fucking go. A primeira é sempre ele, Bitcoin. Medo. Satoshi Nakamoto. Interessante. Web3. Parquinho. NFT. Nossa força transforma. Metaverso. Outros versos. DAO. Vamos lembrar da palavra A, de autonomia. Inteligência artificial. Existe inteligência que não seja artificial? Ou a artificialidade é da natureza intrínseca das inteligências? Segurança digital. Zero Knowledge Protocols. Precisamos. Descentralização. Itimalia. O que falta para a adesão popular das criptos é... Connect your people. Vamos se conectar, galera. Vamos fazer isso no mundo real. Você tem alguma blockchain preferida? Não pode, tem que ser blockchain agnostic. E tem alguma que quer distância? Near blockchain. Você se considera uma maximalista? Não, definitivamente. O que foi o colapso da Terra-Luna? Coisas acontecem, tem que estar preparada. E a insolvência da FTX? Gente, isso é grego pra mim. Tornado Cash. Não tenho. Ethereum flipa o Bitcoin? Parece uma moeda plausível para se conectar com o mundo real. Eu acho que emplaca. Música. Remix. NF Trans. Vamos alimentar esse fundo? Lea Arafá. Metadiva transdisciplinar. Lea, o que é cripto? Itimalia. Olha, o retorno ao código pode ser uma solução para a gente focar no que importa, que são as pessoas.
Então é isso, pessoal. Com uma solução para focar no que importa, chegamos ao fim desse bloco. Eu queria agradecer de coração a Leia por a gente trocar esse papo aqui. Muito agradável. Eu desejo sucesso, parabéns. Conte sempre com o AI e com o Bloco Café para essa caminhada, para o NF Trans e para os projetos futuros. Espero partilhar muito ainda ao seu lado aí, caminhando junto nessa jornada. Muito obrigado, viu, Leia? Eu queria pedir. Nossa, estou muito contente. Então, eu queria pedir para você fazer as considerações finais e, é claro, contar para nossa comunidade o melhor jeito de te encontrar, como ele compra o NF Trans, enfim, o momento é seu. Fala que o microfone é seu, Leia. Grata. Então, gente, você pode ver um pouco dessas minhas reflexões filosóficas nas redes sociais, tanto no meu Instagram pessoal, quanto no meu YouTube pessoal, quanto no TikTok. Tem um programa que ele não tem uma periodicidade assim muito regular, que chama Quintas Paralelas, onde eu trago um pouco desse recorte de vários esquinas encruzilhadas do metaverso, para a gente tentar abrir esses portais para novas percepções, né? Então, no Quintas Paralelas você consegue ter um pouco desse vislumbre de o que o NF Trans está tocando, né? Se você for no meu Linktree, /blue_discordia, estão lá listados todos os marketplaces que eu estou ocupando, que é Ethereum, Polygon, Zora Protocol, Teia, que é na Tezos, né? Então, se você já está em alguma dessas blockchains, tem essas opções. Tenho estado atenta a novas iniciativas, novos marketplaces brasileiros que trabalhem com aquela coisa, como é que diz? Layer zero, sabe? Que é facilitar essa adoção de começar a fazer NFT que as pessoas compram no Pix. Estou aberta a sugestões. Se você tem uma iniciativa, pode me dar um oi no DM. Eu estou aberta para marcar calls e podcasts e, de repente, até fechar negócios. Por que não? Why not? É isso aí. Why not? Why not, exatamente. Eu queria agradecer também agora o carinho da sua audiência por você ter ficado até aqui. Eu costumo falar que quem fica até o final vai ter as pumps multiplicadas na próxima book. É o meu desejo, meu voto de carinho. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho que você tem com a gente nas redes sociais, lá no X, lá na comunidade da Recycle do Discord, enfim. Muito obrigado, eu espero que você tenha gostado, assim como eu, dessa entrevista. Eu vou pedir então para a Francisca Miguel trazer os recadinhos. Eu e a Leia ficamos por aqui, mas a gente se encontra na semana que vem com uma próxima convidada ou convidado, enfim. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Sorte para todos. Beijo da Blue. Muito bom o Bloco Café dar espaço e voz a quem tem tanta coisa para falar e ensinar. Muito obrigada, Léa. Eu digo sempre que a cada episódio, eu sou uma pessoa melhor e agora não é diferente. #NFTrans. Para garantir o POAP deste bloco basta comentar no post fixado no Twitter a #NFTrans. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias? Entre em contato com a gente através do Twitter ou e-mail blocafé@proton.me. Todos os links, incluindo o da Léa Blue, estão na descrição. Até a próxima, gente. Tchau!